vamos começar a nossa última etapa da jornada, a última igreja de Laodiceia. Então, para a gente relembrar e entender melhor o contexto de Laodiceia, nós vamos relembrar lá atrás. Da onde nós saímos para onde nós chegamos. Porque agora a gente já falou aqui várias vezes, as 7 cartas é uma história da igreja. E a igreja teve um papel muito importante na história do Ocidente. A gente parar para pensar, mesmo a igreja católica, ela veio da igreja. Ela influenciou toda a nossa sociedade, a nossa história, principalmente a igreja católica. Todos os movimentos políticos, sociais, de alguma maneira, têm influência no que Jesus veio na Terra. Por isso que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Foi uma entidade, vamos dizer assim, que influenciou na história. De maneira positiva, de maneira negativa, porque pegaram dela e usaram para manipular e conduzir a história. Então Jesus veio, trouxe a salvação, trouxe o evangelho, a boa nova, inaugurou uma nova era e trouxe um novo, eu falei que era um mistério, trouxe um novo personagem espiritual, que é a igreja, que é a noiva dele. Que antes Israel nem o povo do Velho Testamento conhecia. Então aí veio o Pentecoste, a igreja primitiva manifestou, continuou a obra de Jesus. Só como foi morrendo os primeiros apóstolos, a igreja ficou com muita obra, mas foi perdendo o primeiro amor, que é a igreja de Éfeso. Ela tinha muita obra, mas não tinha amor. Depois veio uma perseguição de 200 anos, que o próprio Jesus falou lá na carta, que o diabo lançará a vós uma grande perseguição de 10 dias, que foi o que a igreja de Esmirna sofreu, mas que representa as 10 imperadores que durante 200 anos perseguiu os cristãos, no segundo e no terceiro século. Aí depois da perseguição veio a igreja de Pérgamo. O diabo mudou de estratégia. Antes ele estava tentando suprimir a semente do evangelho, mas ele misturou com a semente do evangelho, que é a igreja de Pérgamo. A igreja se uniu ao Estado. A igreja começou a ser adúltera porque, como estava sofrendo perseguição, não tinha lugar na sociedade, ela achou os braços de alguém que não era do seu noivo. Já falou aqui, o Estado. Ela aceitou a aceitação do Estado, o seu lugar através do Estado, e foi misturando. Foi a igreja de Pérgamo. E por causa dessa mistura, ela fundou um lugar que chama as Profundezas de Satanás, que foi o início da igreja católica, que é a igreja de Tiatira. E aí, durante 1000 anos, a igreja ficou nas profundezas de Satanás. Mas lá dentro ainda tinha um remanescente do Senhor Jesus. Depois desses 1000 anos, Deus levantou alguns irmãos que protestou contra essa igreja profana, essa igreja de Tiatira, que Jezabel que governava sobre ela. Aí surgiu a igreja de Sardes, os protestantes. Mas nós falamos aqui, é um movimento que não foi completo. Porque ela só tinha nome do que vivia, mas estava morta. Então ela era uma igreja que, apesar de ter restaurado algumas bases do evangelho, ela não restaurou o que é ser igreja. Ela ficou muito dividida por nomes e por doutrinas e por nacionalidades. E é o que está aí até hoje. Então a gente tem a igreja de Tiatira até hoje, a católica. Temos a protestante, que a gente chama de evangélica. Eu só mudei ali para a gente distinguir uma da outra. E depois surgiu um pequeno movimento, no século XIX, em que alguns irmãos colocaram Cristo no centro. Não as denominações, não as posições doutrinárias. E resolveram reunir só em nome de Jesus. Tentando seguir os padrões da igreja primitiva. E ali eles tiveram muitas revelações, muitos mistérios de Deus foram revelados para eles. Tentaram viver a igreja do amor fraternal. Só que acabou subindo o orgulho no coração de alguns e acabaram se dividindo. Esse movimento dos irmãos da Inglaterra se dividiu, mas a semente de como viver na igreja de Filadélfia está aí até hoje. E está como exemplo para nós. E aí isso durou até mais ou menos o início do século XX. Aí veio a igreja de Laodiceia. E nós vamos falar o porquê que é 1900 para frente. Então, de acordo com esse entendimento, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. E como a gente está vendo o gráfico ali, ela decaiu profundamente como a igreja de Tiatira. E como nós vamos ver, ela não tem nenhum elogio. Pelo contrário, ela tem repreensões bem severas, bem fortes. Talvez, não vou falar que é a maior não, mas junto com a de Tiatira, uma das repreensões mais fortes que Jesus fala com ela. Quem mais destacou na de Sardes foi Martim Lutero. Foi Martim Lutero, João Calvino e o outro que chama
O nome dele é difícil. Zwingli. Acho que é esse mesmo. Os três principais, né? Depois vieram outros, né? Mas o principal foi Martinho Lutero. Aí os outros pais, outros irmãos também foram acompanhando. Mas teve alguns pré-reformadores, só que Martinho Lutero foi o que, vamos supor, que destacou É. nisso. Martinho Lutero, Sardes. Então vamos ler a igreja de Laodiceia, ver por que ela está ali embaixo e por que ela inicia mais ou menos no 1900. Então nós vamos falar dos dias de hoje. De acordo com esse entendimento, nós vamos falar de nós mesmos. Não que nós não possamos estar em cada uma dessas, mas o que prevalece, a manifestação de Laodiceia é no século XX para frente. As características dela. Então vamos ler lá, Apocalipse 3,14. Três 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabes que és pobre, cega, miserável, desgraçada e nua. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta é a igreja de Laodiceia. Então, conforme a gente tem feito aqui, a radiografia da igreja, esses 6 passos aqui. Só vou destacar ali, como eu risquei o ponto positivo. A gente leu, não tem nada de positivo na igreja de Laodiceia. Jesus tem repressões muito fortes para elas, nós vamos ver. E como a gente fala aqui, é um alerta para nós. Pode ser Laodiceia, entendendo como está a nossa vida espiritual. Então vamos ver começar primeiro com o nome de Laodiceia. Ela é feita de 2 palavras, Laos mais dikeses, né? Sem falar grego não. Laos é povo comum, leigos, é a multidão. Mas a outra palavra significa opinião, costumes, justiça, direito. Então, o que significa Laodiceia? A opinião do povo, direito do povo, a opinião da maioria, a opinião dos leigos. Isso que significa Laodiceia. É o direito à justiça da maioria, do povo comum. Aí nós vamos entender por que esse nome implica na igreja hoje. E por que durou a partir do 1900? Porque quando veio a igreja protestante, a reforma, eles restauraram a justiça pela fé, a leitura da palavra e o sacerdócio de todos os crentes, apesar de isso ter ficado só na teoria. Só que eles nunca, a maioria dos protestantes tradicionais, não entende mais o movimento do Espírito Santo. Eles acham até hoje, né, batistas, principalmente os presbiterianos e alguns batistas, que aquilo foi só para a época dos apóstolos. Então eram igrejas frias, a igreja protestante até antes do século XIX. Era a igreja que tinha um ritual. Quem já foi igreja presbiteriana, a gente recebe um papelzinho, tem que seguir, tem que cantar. Isso veio lá da Idade Média. É uma igreja muito fria, que prioriza muito o entendimento, o estudo da palavra, mas frieza total. Por isso tem nomes que vivem, mas está morto. Isso é o que predominava. Aí, quando no ano 1904 ou 1906, surgiu o movimento pentecostal nos Estados Unidos. O movimento da Rua Azusa. Aí temos irmãos que reuniram lá, oraram e foram batizados com o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, e aí começaram a ter manifestação de cura, e isso se espalhou dos Estados Unidos para frente.
E aí a gente tem um movimento pentecostal. Então isso mudou a cara da igreja. Eu não estou falando que é certo, que é errado. Acredito que foi o Espírito Santo, sim, foi inspirado por Deus, mas o homem sempre põe a mão. Aí surgiu esses jargões, de ser batizado pelo Espírito Santo. Como ser batizado pelo Espírito Santo é falar em língua. Eu já falei que o falar em língua lá de Atos não é falar língua estranha, é falar em outro idioma. Aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, eles começaram a falar em outro idioma. E como era um encontro, uma região que tinha encontro de várias nações, vários povos, então aqueles povos conseguiram entender o Evangelho automaticamente, sem tradutor do Google, porque o Espírito Santo ensinou automaticamente as outras línguas lá no dia de Pentecostes. Só que esse movimento surgiu isso, o batizado do Espírito Santo é quando você fala em língua. Aí isso pegou, foi se alastrando todo o século XX. Nós vivemos muito algumas coisas disso aí das igrejas que nós viemos, e com isso veio muitas heresias e distorções do que é o Espírito Santo, do que é a obra do Espírito Santo, e vieram vários movimentos. Depois veio movimento de guerra espiritual, movimento de evangelho da prosperidade, maldição hereditária. Tudo isso é fruto de uma ação específica do Espírito Santo. Então, por isso que a gente considera, né, quem tem esse entendimento do século XX para cá, porque isso mudou a cara da igreja. Tem os tradicionais, vamos dizer assim, os católicos, e tem essa igreja que a gente chama de pentecostal, que canta muito, que liga muito o Espírito Santo a uma emoção ao ouvir a música, né? Isso quer dizer quente. Isso aqui. Não, Não, a frio o que quer dizer? A igreja fria que você estava falando. nós vamos chegar lá. Ela nem fria nem morna. Fria é a ausência do Espírito Santo. A quente é a Filadélfia. A morna é meio termo. Ela finge que é, parece que é, mas nós vamos chegar lá. Esse é pior. Se for frio, tem jeito de esquentar. Agora, se for morno, ele não vai querer esquentar porque já acha que é quente. É o que Laodiceia é, que nós vamos ver. Ela já acha que está bem. Ela acha que está quentes com Deus. Mas isso que não, esse é o grande problema de Laodiceia. É o engano sobre si mesmo. Isso é terrível. Você não tem consciência do seu estado espiritual. Eu acho que é o maior erro aqui, é o maior perigo de Laodiceia. É que nós vamos ver aqui. Porque quando você tem consciência que você está precisando de Deus, falando no buraco, que bom, você pode arrepender, ele pode tirar de lá. O problema é quando você não tem essa consciência e acha que é. Esse que é o morro. Ele acha que é. Tá ceguinho. Por isso que ela fala que ele não tá cega, pobre. Então, o que nós vamos dar ênfase na Odisseia é isso. E nós vamos ver por que chega nesse estado. Mas o período profético é isso aí, porque com a manifestação do Espírito Santo, entre aspas, entrou muito o homem, as emoções do homem, e começaram a ligar o que é a manifestação do Espírito Santo a vários movimentos. E é o que a gente vive mais hoje aí, por exemplo, nós mesmos aqui. Todos nós somos da igreja renovada. Não sei, de Batista, todo mundo que vida isso Batista, estão renovada por causa disso, porque saiu daquela protestante. Não que renovação seja isso. Estou falando o que está na história. Que a gente não é mais aquela igreja protestante que é ritualzinho, frio, todo uma liturgia fria. A gente é da igreja da música, que o Espírito Santo manifesta, teoricamente, né? Se é o Espírito Santo ou não é outro papo. Mas que teoricamente o Espírito Santo manifesta, a gente canta, a gente é animado, a gente prega, a gente faz evangelismo. Então isso é tudo a igreja do século XX, que chama de igreja evangélica, a gospel. E aí depois surgiu os neopentecostais. O que é neo? Um novo pentecostalismo, aí essas aberrações que a gente vê por aí. Então por isso que a gente considera o último período da igreja, seguindo essa linha de raciocínio, é isso. A última manifestação da igreja foi essa aí. Logo dizer, nós estamos bem. Somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. E aí vai. Ela se acha, mas nós vamos ver lá. Então, por isso que a gente entende que Laodiceia é esse período. Eu falei, depois da igreja protestante, alguma coisa aconteceu no século XX. Se a pessoa não quiser entender isso aqui, tem gente que não consegue entender esse Apocalipse 2 e 3, alguma coisa, igual eu já falei, independente se ela não entende, não aceita isso, alguma coisa aconteceu no século XX, e foi o movimento pentecostal, que surgiu essas denominações mais modernas. Surgiu. E o nosso formato de culto é fruto do pentecostalismo. Cantar com banda, com instrumento animado, e aí vai. Só que a condição espiritual de Laodiceia é bem negra, bem ruim. Ela é soberba, ela é pobre, ela é cega, ela é nua.
Isso não é opinião do Renatinho, nem de um teólogo, é do próprio Jesus que falou isso com ela. Por isso que tem aquela imagem que eu coloquei ali. Espiritualmente, ela é um mendigo. Mas ela vê o contrário. Isso que é o problema. Não, rico sou. Não, eu sou o contrário. Por que eu coloquei que ela é indiferente ao Espírito Santo? Porque Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Então, todas as vezes que você acha que é o Espírito Santo, provavelmente não é. Porque ele falou que está do lado de fora. Pode ter boa intenção, pode ter muito resultado, entre aspas, mas talvez não nasceu no coração do Espírito Santo, não. Porque Jesus está do lado de fora. Está batendo na porta. Então, a indiferença ao Espírito Santo. Quem está no centro de Laodiceia é a opinião da maioria. É o ego. Que a maioria achar o que é melhor é o que está no centro. Então, não é o Espírito Santo. Nós tivemos uma ideia boa. Tivemos uma ideia boa que não funciona, não. E aí, porque ela é morna, isso é forte. Jesus falou que vai vomitar ela. Todo mundo que já vomitou um dia. É algo que incomoda muito. Incomodando muito, Jesus. Muito. Tem que vomitar, isso aqui não aguenta. E o vômito é involuntário, não é porque você quer vomitar, é porque não dá para segurar. Então, eu acredito que é impossível continuar com essa igreja. Não estou falando de salvação, mas não dá para ter comunhão com ela, não. É o que Jesus tem, pôs para fora, porque senão atrapalha outros. Aí nós vamos amadurecer o entendimento. E a promessa que Jesus tem para os vencedores de Laodiceia é sentar com ele no trono. A gente já falou várias vezes que o trono aqui reflete, quer dizer, o reino, né? Um governo, uma autoridade. Governar sobre as nações, como a gente já viu aqui. Vamos lá. Em Tiatira e Sardes, o que predominava era a hierocracia. Não vi esse termo aqui, não sabia não, mas depois descobri. Tem a ver com hierarquia. Porque onde estava a autoridade dessas duas igrejas? No sistema de padres e no sistema de pastores. Lá que a autoridade estava na mão desses dois grupos. E está aí hoje ainda. Padres e bispos, papas, pastores, presbíteros. A autoridade está na mão desses ainda. Ela está aí ainda, hoje ainda. E a gente até vai em alguns lugares desses ainda. Em Filadélfia, é a teocracia. Quem estava a autoridade na Filadélfia é o Espírito Santo. Mas não é um lugar. São corações com o Espírito Santo que governa. O amor entre os irmãos que governa. Esse tem pouca força, tem pouca expressão, mas é muito valioso. Então a gente pode chamar isso de teocracia. Bem melhor que as duas de cima, Sim. né? É porque é onde é o homem, a corrupção, a morte. Nós já falamos aqui, não poderia as vestes não poderiam tocar nada morto. Bem melhor que lá de cima, mas é a igreja de Jesus, está andando no meio delas. E em Laodiceia, pode dizer que seja uma democracia. Aqui eu não estou falando de sistema político, não estou falando no contexto do sistema político, a democracia é melhor, pior que o comunismo. No sentido que a autoridade está na maioria. É o que o povo, a maioria sentiu, o que o povo e a maioria quer ouvir, quer escutar. O que está no centro aqui é o desejo das pessoas, não a necessidade, porque a gente não sabe o que a gente precisa, a gente sabe o que a gente quer. Quem sabe o que a gente precisa é Deus. Eu acho que eu preciso de muita coisa, não precisa nada. Eu acho que eu preciso de morar numa mansão, um carro de ano, não precisa não. Então Deus é que sabe o que a gente precisa, a gente sabe o que a gente quer. E isso que é Filadélfia. O que está no centro aqui é o que eu quero, o que eu desejo. Então, se tem um culto, uma reunião que vai atender determinado desejo meu, a gente vai transformar esse culto e essa reunião em função de seus desejos. Essa é a característica de Laodiceia. Ela está no centro. O ego. Ele falou, então muitos egos juntos é a opinião da maioria. E aí, às vezes, quem está na liderança da igreja deixa se influenciar por isso, porque se não for pela maioria, vai perder membro, vai diminuir a arrecadação. Não é o Espírito Santo que está, é o que os povos querem ouvir. É um mercado consumidor. A igreja vira um lugar de consumir um produto. Domingo tem um produto, sexta tem outro produto, culto profético, culto de adoração, culto, vários produtos, para quem quiser se satisfazer. Por isso que Jesus está lá de fora. O culto não é mais para Jesus, é para mim. As músicas é sempre eu. Nós estamos aqui tentando decifrar a característica de Laodiceia, que é a nossa atual. Tem a autoridade da maioria. E as quatro convivem juntas hoje,
elas vão estar representadas na volta de Jesus. Porque em todas as 4, Jesus está falando da volta dele. A gente já falou outras vezes aí. Isso coletivamente e individualmente nós podemos ter características de cada um aqui, misturado. Nós temos que pedir a Deus que a gente seja Filadélfia. Qual que é a origem de Laodiceia? Laodiceia tem 2 origens. Uma é porque rejeita Filadélfia. Ela não veio depois? Quando Deus dá uma luz, seja individualmente ou em grupo, se você rejeita aquilo, não tem jeito de ficar indiferente, você vai acabar caindo para o outro lado. Não tem coluna do meio. Por isso, igual eu já falei uma vez aqui, né? Quando a gente pede, Deus, fala comigo, me transforma, é melhor às vezes ele não falar. E muitas vezes ele não fala com você, porque se ele falar, pela justiça e pelo caráter dele, ele tem que esperar uma resposta. Deus é santo. Eu falei, fica por isso mesmo? Não. Eu te transformei, fica por isso mesmo? Não. Aí agora você tem uma responsabilidade diante de Deus. Mas para nos poupar, ele não revela, ele vai devagarinho. Se Deus deu uma luz, agora você é responsável. E se você rejeita essa luz, esse entendimento, essa consciência, você vai virar Filadélfia. Vai virar Laodiceia. Vai virar Laodiceia. Isso nesse contexto das igrejas, em qualquer coisa do contexto. Se Deus te deu um entendimento, agora você tem uma responsabilidade para com Deus. As pessoas gostam de falar aquele versículo, a palavra de Deus não volta vazia. Volta mesmo não. Ou seja, para te ser justo com você, condenar, não para condenação para o inferno, mas para te disciplinar ou para ser galardoado. Quando Deus nos dá uma coisa, alguma coisa, tem que ter uma resposta a isso. Por isso que a justiça de Deus é pela fé. A fé é a resposta àquilo que Deus te deu. É justo que se você responder positivamente, Deus vai te galardoar, chama fé. E se você responder negativamente, aí ele tem que também ter uma atitude, porque ele é justo. E outra origem de Laodiceia que é muito sutil é o orgulho de ser Filadélfia. Na história dos irmãos, né, no livro, muitos se orgulharam de ser Filadélfia. A gente conhece a Bíblia como ninguém. Nós não vivemos mais como os protestantes, como os evangélicos, e vivemos aqui nossos, como é que eu escrevi, como é que eu li? Nossos alunos são os mestres deles. E eles se orgulhavam de não ser aquela igreja lá. Só que aí caiu em Laodiceia. Pode não parecer, porque conhece muito bem, né? Mas, igual eu te falei, quando Deus nos dá uma revelação, um entendimento, uma posição no meio da igreja dele, tem que tomar cuidado para não rejeitá-la, nem para se orgulhar disso. Porque se orgulhar disso, e se achar que é melhor ou maior, e criar uma divisão entre os irmãos, eu estou aqui e eles, uma divisão interior, você vira Laodiceia também. Porque ele é que vem depois de Filadélfia na história e aqui. E o orgulho de Filadélfia é muito sutil, porque está no entendimento correto. Então parece que estou bem. Mas se não tiver a realidade de Filadélfia, vira Sardes. Só tem nome de que vive, só tem nome de que ama. Não, a gente tem que reunir assim, assim, assado, tal, tal. Não tem que reunir mais em função de pastor. Mas é a realidade. O outro tem nome que vive, você tem nome que ama. Se não for, a realidade de Filadélfia. Aí vira Laodiceia. A gente consegue ver Laodiceia? Aqueles que rejeitam Filadélfia. Isso é fácil de identificar. É isso aí, agora quando eu sou, eu sou orgulho de Filadélfia. Esse é mais sutil. Aí vamos ler 2 versículos ali que Jesus faz esse alerta sobre quando você tem uma revelação, você tem uma responsabilidade para com ela. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, quão trevas serão? Eu falei, tem
uma responsabilidade da luz que nos é dada. Se essa luz, esse entendimento, essa consciência, se pedra de tropeço virar trevas, fala que quão trevas serão. Se trevas serão, você vira uma Laodiceia. Então, ser igreja, ser crente é muito sério. É muito mais do que não ir para o inferno. Quando eu entro para o corpo de Cristo, quando eu sou salvo, eu assumo uma responsabilidade não só para com Deus, mas para com o próximo. E à medida do momento que eu vou crescendo, essa responsabilidade vai aumentando. Porque às vezes a gente estuda aqui, sutilmente e inconscientemente, a gente preocupa muito com a gente mesmo. Ah, vou me garantir lá no reino, estou crescendo, estou entendendo. Mas se isso não refletir no outro, ao redor, estou me enganando. Então o crescimento individual implica no crescimento do outro. Porque o outro vai crescer dependendo, o outro vai crescer baseado no que eu cresci. Eu aprendi isso aqui tudo porque alguém cresceu um dia. É assim que o corpo cresce. Então, se a luz, quando você recebe uma luz, entendimento, uma experiência de Deus, vai ser para você e para o corpo. E se essa experiência for pedra de tropeço para o outro, a Bíblia fala quão grandes são as trevas. A gente tem o exemplo de Moisés. Ele não entrou na terra. Ele tinha uma luz, ele tinha uma posição de muita responsabilidade. A gente lê lá assim e acha que aquilo foi muito severo da parte de Deus, né? Mas quando ele fala com o povo lá, rebeldes, aí quando você vai entender o que significa o rebelde lá no hebraico, fala moré, né? Moré, que significa vocês são merecedores do inferno, vocês não merecem perdão. Ele estava no coração de Moisés na hora. Aí ele falou, não, por causa da posição dele, ele é uma pedra de tropeço para muitos. Por isso que aquele que é muito é dado, muito é cobrado. Dependendo do irmão tropeçar, não traz muito reflexo, muita repercussão no meio cristão, mas dependendo do irmão, da influência dele, ele leva consigo muitos outros. E esses muitos outros são os irmãos dele, os filhos do pai. Então Deus considera isso. Então a Bíblia fala que se a luz que a gente for em trevas, como trevas serão. E agora em 2 Pedro, que eu acho um texto difícil, né? Nós não vamos considerar ele todo, que fica aparecendo aqui que é perda de salvação. Mas é um texto forte, 2 Pedro 2:20. Está falando dos falsos mestres, falsos profetas. Então fala assim: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficarem de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: voltou o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Uma palavra forte para aqueles que um dia conheceram o caminho, se desviaram e voltaram às coisas que um dia tinham vencido e agora tornaram-se vencidos por elas. Então essa parte aqui, qual que é a origem de Laodiceia, espiritualmente é isso. A rejeição de Filadélfia. Eu vi aquela luz, mas não vou pagar o preço por isso não. Um dos problemas de Laodiceia que a gente vai ver é que ela não paga o preço. E tem um preço a pagar. Mas Jesus já pagou o preço? Já pagou. Você entrar, ser salvo. Agora, para ter a imagem e semelhança dele, para ser a noiva dele, tem que pagar um preço. Eles vão falar talvez na próxima reunião. E Laodiceia não paga o preço. Muitos rejeitam Filadélfia, o padrão de Deus. Agora, essa sequência de igreja que você está falando é sempre aquela que tinha atual não estava bem, aí surgia outra. Sempre foi uma reação Sempre. a outra, né? Isso. Porque Filadélfia não manteve-se, aí surgiu Laodiceia. Isso no coletivo, na história, né? Individualmente isso se mistura. Mas sempre foi uma reação em algum momento da história, ou do Espírito Santo ou do inimigo. Por exemplo, no caso de Pérgamo, foi o inimigo. O inimigo estava matando cristão. Não estava resolvendo, não. Então vamos amenizar e vamos misturar. E vamos oferecer eles lugar na sociedade. E quando surgiu, a igreja se uniu ao Estado. E
Pérgamo. E outros foram o movimento do Espírito Santo. Como sabe, né? A Reforma foi o movimento do Espírito Santo. Filadélfia foi o movimento do Espírito Santo. Depois o homem deixou se corromper e enfiou o dedo nesse movimento aí e acabou misturando. Então teve sempre uma reação do inimigo e de Deus. Mas Jesus está no meio das 7 igrejas, andando, né? Ele começou lá no início. Ele estava andando no meio, ele anda no meio dos sete candeias. Quer dizer que ele está independente do Estado, ele está aí, ele está com a igreja dele. Só que trazendo o diagnóstico dele. Mas é sempre uma reação e serve para nós também. Receber uma luz, vou permanecer nessa luz ou vou rejeitá-la? Eu vou me orgulhar dessa luz, dessa verdade? Então, individualmente também a gente tem assim. Eu estou sofrendo uma perseguição igual Esmirna, aí se me for oferecido consolo, um escape nos moldes do mundo, eu vou aceitar. Aí eu estou me tornando Pérgamo. As igrejas têm que ser olhadas nesse sentido, no coletivo e no individual. Que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enquanto tiver igreja, o Espírito está dizendo às igrejas. Então vamos lá. E aí Jesus fala aqui, que fala que ela não reconhece. Está no versículo. Não, vamos aqui no Apocalipse 2, só para me lembrar. 2, no 3, né? No texto aqui, só para. No 3. No 17. A Laodiceia tem essa visão de si mesma. Porquanto rico sou e de nada tenho falta. Jesus, você não sabes, ou tem uma versão que fala, você não reconhece que és um pobre, cego, miserável, desgraçada e nua. Então foi o que eu falei, uma das características de Laodiceia, ela não tem consciência de si mesma. Ela tem uma visão errada de si mesma. Isso é muito triste. Lá que está certo. Você pode argumentar. Não. E vai apresentar argumentos. Ela não consegue, ela está cega a respeito de si mesma, não tem consciência de si mesma. E por quê? Nós vamos ver aqui em Lucas 21. Vamos lá, depois eu falo por quê. Esse texto a gente leu semana passada a respeito de Filadélfia. A gente deu ênfase na questão do escape das coisas que viriam. Lucas 21, 34. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados dessa vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como laço. Tem uma versão que fala da orgia. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, Jesus dá um alerta aqui no fim do tempo para nós. A gente não deixa acontecer que os nossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de orgias. Mas está falando não no sentido físico, mas no sentido da alma. A alma está uma alma glutona, uma alma embriagada ou uma alma que pratica orgia. O que a característica de uma pessoa que está embriagada? Pessoa bêbada, chata, não sabe o que está fazendo, nem sabe o que está acontecendo ao redor dela. Quem já viu um bêbado embriagado e começa a falar um monte de coisa, começa a ser inconveniente, porque não tem consciência de si mesmo nem do que está ao redor. Então essa que Jesus está alertando aqui é essa embriaguez da alma. Os cuidados dessa vida podem embriagar minha alma e não ter consciência das coisas de Deus, das coisas espirituais e de mim mesmo. E os cuidados dessa vida são muitos, né? São muitas as demandas que esse século XXI nos traz, né? A gente tem que trabalhar, tem que estudar, não estou falando que está errado, não. E tem que fazer pós, e tem que fazer inglês, e tem que fazer academia, e com isso as coisas espirituais vão ficando em terceiro, quarto, quinto plano. E eu vou ficando embriagado com isso, porque eu tenho, né? Eu acho que tenho, né? Tem que estudar, mas eu tenho que fazer uma pós para conseguir um emprego melhor, tenho que dar uma coisa melhor para meu filho. Tudo é eu. Mas o Espírito Santo falou o quê disso aí? E se eu tiver que morar em lugar menos privilegiado, eu tiver que ganhar menos, para que a minha vida espiritual seja beneficiada?
Palavra difícil, mas a gente entrou nesses. Isso nos embriagou. É o que Laodiceia tem. Ela não sabe, ela não reconhece que é pobre, cega. Por que não reconhece? Porque está embriagado. O embriagado não sabe o que está fazendo. Um glutão também está comendo e nunca está satisfeito. A alma do Laodiceia ela nunca está satisfeita. E orgia, a gente sabe que a conotação não tem a ver com sexual, mas a orgia da alma é aquilo que vive por prazer sem medidas. Você tem prazer. O negócio é de satisfazer. Então, o que Jesus fala aqui nesse versículo é que isso, nos fins dos tempos, pode nos pegar. A gente tem que vigiar, por quê? Porque a minha alma não fique embriagada, seja glutona e pratique orgia. Ela não tem consciência de mim mesmo. Esse é o que aconteceu com a Odisseia. Como é que está meu estado espiritual? Não, eu estou bem. Você está bêbado? Estou bêbado não, só estou bem só uma. Quem já viu bêbado? Só estou acostumado a beber. Não é assim que o bêbado fala? Nada, estou bem, mova-se demais. E esse é um problema de Laodiceia, não ter consciência de si mesmo. Então Jesus está esse alerta. Então, e fala que aqueles que não estiverem assim, aí a gente volta em Filadélfia, vão escapar das coisas que virão sobre o mundo. Mas dá a entender que uma grande parte vai estar embriagada. Eu estou falando aqui de cristão, justamente por causa dos cuidados dessa vida, orgia dessa vida. A gente já, do século XXI, né, nessa loucura aí do capitalismo e de um monte de exigências que chega para nós, de outras que nem necessitamos, eu gosto de falar muito, né? Quem já vem aqui mais tempo sabe, as redes sociais, se perde tempo ali, e fica criando um mundo paralelo ali, e fica vendo a vida dos outros. Não estou falando que tá errado, não, mas e o tempo? O tempo só tem 24 horas. Claro que você está comendo das coisas espirituais. E se não come, adoece, não é assim fisicamente. Então, o Laodiceia não vem assim do nada. Vem porque você foi se embriagando, foi se comendo demais, foi ficando tornando glutão e foi percebendo o estado seu espiritual. Mas você acha que está bem. Esse é o problema de Laodiceia. Não, eu estou bem. Então, somos 40 milhões de evangélicos. Temos uma influência muito grande no Congresso Nacional. Eu gosto dar exemplos. Estou falando no coletivo. Nós temos isso, vários, temos a bancada evangélica. Isso aí não é. Ela fala que é rica. Às vezes a igreja considera isso como riqueza. Mas você é pobre. Engraçado que a gente lê nas outras duas igrejas de Esmirna e de Filadélfia, ao contrário, ela só fala que ela é pobre, mas você é rica. A riqueza espiritual é diferente da riqueza que Laodiceia acha que é. Lá em Esmirna é porque ela era fiel, mesmo na perseguição. Ela era rica. Lá em Laodiceia ela tinha pouca força, em Filadélfia tinha pouca força, mas ela era rica, porque era uma igreja do amor fraternal. E aqui a Laodiceia acha que é rica. Então, se não tiver amor e fidelidade, não tem riqueza. A riqueza está lá em Esmirna e Filadélfia. Eu vou voltar a repetir. O problema além de não ser, uma coisa é você não ser. Uma coisa é você não ser e achar que é. Esse é o maior problema de você. Eu não sou muito espiritual mesmo, não. Eu não sou muito fiel mesmo, não. Mas aí essa é uma coisa. Agora, esse é o frio. O morno é porque ele acha que é. Não adianta você falar, não, não convence, não. Não sou assim. Ó, quantas almas que eu ganhei para Jesus. Não tenho um ministério tal, mas e o coração? E o diagnóstico do Espírito Santo é o mesmo diagnóstico meu mesmo? Então a gente tem que pedir, aí Jesus vai dar o remédio para quem se acha. Concedimos que você compre. Aí nós vamos falar, talvez na semana que vem. Tem que pagar um preço para sair dessa condição de cegueira, de glutonaria e de orgia da alma. Entendeu? A gente ajudando tudo para não ser assim. É. Mas como a gente vai ver que isso aí será a maioria? Como conviver com a maioria? Que será? Os que não serão sempre uma minoria. Como conviver? A minoria convivendo com a maioria. É igual, aí que é a riqueza de Filadélfia, como a gente leu semana passada. Eu tenho que ter compaixão, mas sem ser conivente. Porque Jesus às vezes recebia o pecador, mas também pegava no chicote e expulsava os mercadores do templo. Então tem os dois lados. Tem o lado do leão da tribo de Judá e o lado do cordeiro. Quem traz esse equilíbrio é só o Espírito Santo. Mas tem que estar aberto a ele. Vai ter hora que você vai falar, não, eu não vou praticar isso, não, eu não vou nesse reunião, não, eu não vou reunir desse jeito, eu não aceito essa doutrina. Não, tem hora que você vai, por causa do amor, você vai fazer outras coisas que você não gostaria de fazer.
Ah, eu vou lá por causa do irmão. Esse é o coração de Filadélfia. Mas é difícil, esse equilíbrio. Vai haver uma rejeição. É. Que será rejeitado por todos, né? Se rejeitaram a mim, rejeitaram a vós, serão rejeitados até pela família, não sei o quê. É uma convivência complicada. Haverá muita rejeição. Você vai ter que pagar um preço muito grande Tem que pagar um preço. para ser e para conviver. Porque a Laodiceia é soberba. Não aceita opinião muito contrária da dela, não. Ela se acha que é. E se às vezes ela for confrontada, você acaba sendo rejeitado e perseguido. Aí você tem que guardar o seu coração, porque essa perseguição, essa rejeição, eu nomeio. Eu sou berbeça, eu não crio um ranço. É difícil. Esse é o caminho de ser vencedor dentro de Laodiceia. Jesus conviveu e passou por isso com os judeus, né? Com os judeus. Veio para que eram os seus. Mas os seus não receberam. É o que a gente falou do tesouro que Filadélfia tem acesso por receber a chave de Davi. É você ser perseguido, ser injustiçado, sofrer ingratidão por amor do irmão. Isso dói muito a quem experimentou. Mas você tem que estar disposto, porque numa dessas aqui, Deus vai te usar para que aquele que está lá, ou em Sardes, ou em Tiatira, ou em Laodiceia, suba. Como é que ele vai sair de lá? Através daqueles que cresceram um pouco. Como Paulo falou, né, fez de tudo para com todos para ganhar alguns. Nesse ganhar alguns, você vai sofrer perseguição, rejeição, e talvez você vai pagar um preço e não vai alcançá-lo, mas você amou. Porque o fato de eu amar não necessariamente quer dizer que eu vou ter o resultado daquilo. Igual eu já falei várias vezes. Se Jesus tivesse vindo e ninguém tivesse aceitado, Deus amou. Então, não depende da resposta positiva. O amor faz o que tem que ser feito pelo outro. Só que o outro tem que responder. Mas é um desafio mesmo conviver. As quatro conviver é um desafio para Filadélfia. Que eu não posso me soberbecer e nem criar um muro de separação. Aí eu tenho que depender do Espírito Santo, que é a característica de Filadélfia. A autoridade em Filadélfia é o Espírito Santo. Não é a opinião da maioria, não é o clero dos pastores, nem o clero dos padres, nem o clero de mim mesmo. Aí eu tenho apertando mesmo. Aí porque nós afastamos muito lá da igreja. Viver é complicado. Viver é viver com, né? Viver com. Sem radicalizar, como é que é? E sem contaminar. Sem contaminar. Sem radicalizar e sem contaminar. Porque é nessa contradição e nessa dificuldade que o amor vai ser expresso. Mas o amor aceita e o amor também, às vezes, rejeita. Rejeita, mas às vezes diz não. O amor não é aceitar todo mundo. E o amor não fica com a injustiça. O amor não suporta a injustiça. Está lá em 1 Coríntios. Não suporta a injustiça, acho que é isso. Tem que ler lá. O amor não é bobo, não é bobo. Não. É não. Então pode radicalizar. Isso também vai muito de personalidade. E pensando que a personalidade é ego, eu. Tem uns que tem a personalidade mais sim, sim, não, não. Não, a gente chama isso de radical. E tem outros que coração muito bom, não, mas que tem. E aí abre mão. Então, todos dois é ego. Tem uns que não, rejeita, esses são rotulados de radicais e os outros são rotulados. Mas aceita todo mundo, aí chama de graça, chama de amor. Tem isso não. Tem que saber essa linha. Lembra, Jesus teve o chicote, Jesus teve o amor lá, ele teve o chicote quando precisou. O que é difícil, eu fico repetindo que é difícil o equilíbrio. Eu sei que dependendo da minha personalidade, eu tenho uma tendência. Eu sei que eu tenho uma tendência. O pai tem uma tendência, nós temos uma personalidade já, Eduardo também, né, Eduardo? O negócio é assim, ensina não, filho. E tem gente que não, né, não vou citar não, vou citar o nome só do nosso lado aqui, do outro lado eu não vou citar nome não. Ah, não, lá, tal. E aí, um pouco de fermento leveda toda a massa. É difícil. Posicionar paga-se um preço. Mas tá, e nós estamos recebendo essa luz, toda a luz era a responsabilidade. É vamos que vamos.
Que Deus tenha misericórdia. Mas lembra que o amor também, às vezes, tem que falar mais duro, tá vendo? Também tem gente que acha que amor é. E nós vamos errar. Nós vamos errar, mas tem que ter essa consciência. O amor não só diz sim que ele fez, não. Não também é amor. Deus criou o inferno por amor. Porque ele é justo. E aqueles que não querem, eu não posso obrigar a estar comigo. Não, aqueles que não querem chamam inferno. Essa palavra tradicional. O que é inferno? Lugar que é a ausência de Deus. Vocês não me querem do jeito, então, por amor a vocês, eu vou entregar o que vocês querem. Então, assim, tem que entender. Só que Filadélfia não é tão difícil para ela porque ela está morta. O ego está morto. Então, ela não preocupa na hora de ceder, ela cede, e na hora de ser dura, ela é dura. Por quê? Ela está morta. Quem está dirigindo é o Espírito Santo. A gente tem dificuldade porque nós estamos muito vivos. Não, por favor, o que é isso? Ou não, faz. Você acabar com isso logo, filho. Ele falou que o corno quer estar bem com o kit e com o pé. Quer estar bem. É que o pé lá, o pé no céu, outro no inferno. Um pé no mundo, outro no inferno. E as duas, o mundo quer estar bem com os dois. Com o frio, quer. E não estava sendo duas velas. Ficando vomitando a minha boca. Vomitar Tá minha vendo? mão. Também não, tô tentando descobrir. Mas é um degrau, dia a dia. Tudo desanima aí. Mas faz. Não para acender duas vezes. Tem que posicionar, pega. Tem que posicionar assim, mas. Não, dizer não dá, não. Por isso que é perigoso. Quando eu falo ter um coração de compaixão, não é acender duas velas. Isso aí. Às vezes a pessoa pode confundir, dependendo da personalidade. Sempre a personalidade. Ah, não, então eu vou aceitar aqui para ver se eu ganho isso. Não, é isso, não. Você está disposto, a pessoa está crescendo, está caminhando, às vezes você vai ter que ter uma paciência a mais, esperar um pouco mais, mas não é acender duas vezes. Então, para a gente exemplificar e ilustrar essa questão de Laodiceia, que ela não sabe, não tem consciência de si mesma, não sabes. Nós vamos voltar lá no Velho Testamento e seguir o mesmo raciocínio que a gente estava fazendo. Vamos lembrar, Tiatira representava o povo de Israel cativa na Babilônia. Aí veio Esdras, representa a reforma. Esdras restaurou o templo e a lei, assim como Lutero restaurou a cruz, a salvação pela graça, que é o altar, né? E restaurou a Bíblia acesso a todos. Mas depois veio Neemias e ampliou a restauração, restaurou os muros e restaurou a cidade de Jerusalém, a comunhão e a unidade da igreja. Depois de Esdras e Neemias, vem o texto de Malaquias, seguindo o mesmo raciocínio. O texto de Malaquias, o livro de Malaquias, é o povo depois da restauração completa. E a gente vai ver que ainda, mesmo depois da restauração de Esdras e Neemias, o povo de Israel ainda estava vacilante. Que mesmo depois da restauração de Sardes e de Filadélfia, ainda existe Laodiceia. Então a gente vai ver em Malaquias que tem várias perguntas que eles perguntam assim, mas você vê que eles não têm consciência de si mesmos. Por isso que eu vou ler Malaquias. É igual Laodiceia, ela não tem consciência de si mesma. Então vamos ler lá Malaquias. Vou ler alguns versículos. Nós vamos passar por ele, mas não vai estar. Malaquias 1. Eu vou ler alguns versículos aqui. Vê que Deus está usando Malaquias para fazer uma espécie de diálogo. No 1. Malaquias. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Então foi para Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos tem amado? Então essa... Primeira pergunta, em que nos tem amado? Como é que você tem nos amado, Deus?
Eles não têm consciência. Tem várias perguntas aqui no livro de Malaquias. Aí Deus fala, aí Jesus fala para eles: acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Eu não vou entrar nos detalhes. Mas eu quero chamar a atenção do livro. Sempre Deus falando com eles, falando, mas estranho, o que você tem nos amado? É igual o povo, igual a Odisseia, ela não tem consciência. Eles não amavam, Deus amava eles. Eles têm amado aonde, Deus? Aí Deus tem que explicar para eles. O que é amor? Não tem consciência do amor de Deus. Vocês não percebiam, né? Não percebiam. Estavam embriagados, estavam estavam embriagados, a alma estava embriagada. Conseguia ter consciência de si mesmo, assim como a Laodiceia. Depois do versículo, que acabou a bateria, calma. 1:7. Vamos ler a partir do 6. O filho honra o pai, o servo honra seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Eu sou o amo. Onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profano e diz, em que te havíamos profanado? Eles não tinham consciência, não. Nós estamos profanando aonde? A profanação é igual a Odisseia. Não tem consciência que estavam profanando a Deus. Rico sou, de nada tenho falta. Essa era a condição do povo de Israel logo depois da restauração dos muros de Jerusalém. Eles entraram numa condição que não tinham. Achavam que estava tudo bem. Então eu estou lendo as perguntas que eles faziam para Deus. Que eles honram? Que amor? Vocês não estão percebendo? Sabe que Jesus está em Mateus 15, ele fala: esse povo honra-me com os lábios, Mas mas o coração está longe. E ó, Jesus acontece isso hoje. Honra-me com os lábios, mas o coração está muito longe. Está embriagado. O coração está Está embriagado. embriagado. Essa é a tristeza de ser morno. Uma coisa é quando você fala assim, nós estou desonrando a Deus. É a condição do freio. Quando é a condição ruim. A condição do morno é que ele está na condição ruim e acha que não está. O quê? Eu estou desonrando a Deus? Discute com Deus ainda. É o que está acontecendo aqui em Malaquias. E Deus está fazendo esse diálogo com eles através de Malaquias. O povo, olha, vocês estão me desonrando. Desonrando aonde? Agora no versículo 2:14. Mas a coisa que Deus vai trazer, por isso que eles não estão sabendo. É no 13 aqui, ó. Aí Deus fala assim, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Todavia se perguntai, por quê? Por que Deus não está ouvindo minhas orações? Eles achavam que Deus tinha que ouvir minhas orações. Estão cobrindo o altar de lágrimas, por que Deus não está ouvindo? E Deus fala, porque o Senhor tem sido testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, para a qual procedeste deslealmente, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então eu não vou entrar na resposta, eu quero saber mostrar aqui como é que eles não tinham consciência do estado espiritual deles. Aqui, ó. Por que Deus não nos ouve? Nós estamos achando que estão bem e quando as orações têm que ser respondidas, Laodiceia. Não, mas não pode ser ouvido. Deus não pode atender o seu pedido que está fora da vontade dele. Faria mal para você e para o corpo. Agora no versículo 17. Rapaz, Deus fala assim, tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que havemos enfadado? Tem uma versão que fala, em que havemos te aborrecido? Aí Deus diz, nisto que dizeis, qualquer que faz mal, o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Então eles estão aborrecendo, estão enfadando Deus com essas palavras, falando que Deus não é justo, e acham que não estão. O Malaquias sempre está sendo usado para trazer eles à consciência do estado deles. Por que nós estamos enfadados? Estou aborrecendo Deus aonde? Estou ganhando. Agora no famoso 3, Malaquias 3. Olha aqui, partido 8. Aí Deus fala, roubará um homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Só para... Isso aqui todo mundo já sabe a questão do dízimo. Dízimo aqui nem era dinheiro. O povo plantava e colhia e tinha que levar a colheita, 10% dessa colheita, para o templo,
para sustentar os sacerdotes, porque eles não tinham trabalho. Nem é dinheiro isso aqui para as pessoas usarem isso aqui que tem que dar o dízimo. Nem tem templo para trazer o dinheiro, dízimo, né? Mas aí não é a questão, não. Mas eles estavam desonrando, roubando a Deus o que era dos sacerdotes, o que era da obra de Deus ali. Não levando o dízimo. Nós roubando aonde? Mais uma coisa que Deus estava trazendo eles. Aí fala assim, no versículo. É que isso aqui é outra tradução. Aí fala que tudo a ver com Ele fala assim, o que nós temos que arrepender? Porque tem outra tradução aqui. Eles achavam que não estavam roubando, não. Estava tudo bem. Então, Laodiceia não tem essa consciência. Ele sempre faz a pergunta para Deus como se for coisa estranha. No último aqui, Malaquias 3:13. Você vê que a condição da igreja aqui na época de Malaquias é parecida com a de Laodiceia. Como é que Deus fala aqui? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? O que nós estamos falando, Deus? Deus fala, vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus prefeitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então essa era a condição da igreja na época de Malaquias. Eles não tinham consciência do estado espiritual. Isso que é ser morno. É achar que é o que não é. E aí não tem como crescer. Porque você só pode crescer na vida espiritual a partir do momento que você se arrepende. Para me arrepender, eu tenho que reconhecer o meu estado. Se eu não reconheço, não tem como arrepender. Eu vou ficar naquele estado até. A pior doença que o homem pode adquirir espiritualmente é igual a Esaú. Não achou lugar para arrependimento. Só não conseguiu se arrepender. É a pior doença espiritual. Você não consegue mais se arrepender. Chega num estado de dureza. Esse aí não achou lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas não buscou. Muito triste esse estado aí. Deus me livre. Esse estado de Laodiceia que a gente chama de consciência cauterizada. Cauterizada está insensível à voz de Deus. Como se tivesse a pele sensível, você pode tirar uma agulha aqui que não sente mais nada. A consciência já não escuta mais o Espírito Santo. Ele está do lado de fora batendo na porta. Pode surgir pregação, pode surgir alguém falando, Deus pode falar com ele, mas o nível de soberba dele, de endurecimento, não houve mais o Espírito Santo. Aí a gente vai entrar no outro assunto. Para ele só resta uma expectativa de juízo e ardor de fogo. Não tem mais lugar de arrependimento. Essa é a condição de Laodiceia. Mas Jesus fala com ela, cansei de mim, peço que seja zeloso e arrepende-te. É um chamado. Mas para sair dessa condição, Jesus fala que tem de mim compres. Aconselho que de mim compres. Para sair dessa condição de orgia, de embriaguez. Comprar o quê? Ouro, não é qualquer ouro não, refinado no fogo. As obras de fé. Para quê? Para que seja rico, porque ela é pobre, mas ela acha que é rica. A riqueza tem em Esmirna e Filadélfia. Ela acha que é rica. Ela tem que comprar vestes brancas, não é qualquer vestes. Brancas porque está limpa. Para que não apareça a vergonha da tua nudez. E tem que comprar também colírio, mas não é qualquer colírio, é um colírio que unge os olhos, para que vejas, tenha consciência de si mesmo, do que está ao redor e do que o Espírito Santo quer. Só que aí semana que vem a gente vê isso com mais detalhes. Acho que até aí tá bom, porque isso aqui dá para falar muita coisa, né? Tem que comprar, a primeira coisa. O preço tem que ser pago. Compre de mim. Ouro, vestes e colírio. Por quê? Porque ela é pobre, porque ela está nua e porque ela está cega. Essa é a condição espiritual de Laodiceia. E está na porta batendo. Se eu não comprar, eu vou vomitar. Então, semana que vem a gente aprofunda um pouquinho mais em Laodiceia. Só que eu queria até ver aqui, semana que vem, sexta-feira que vem é feriado. Eu iria sugerir, quero sugerir, é feriado 8 de dezembro. Aí é sugerir de fazer na quinta. O que vocês acham? Melhor, porque